A chuva escorria pelos vidros do Fórum, no centro de São Paulo, borrando as luzes da avenida como aquarela. O ar-condicionado assobiava baixo. O silêncio carregava respirações contidas e o tilintar de canetas. Eduardo Nogueira, 42 anos, fundador de uma empresa de tecnologia que o tornara milionário, estava sentado sem se mexer, as mãos entrelaçadas, o olhar cravado no tampo frio da mesa. Ele parecia pequeno diante da parede de pastas, mas havia uma firmeza contida no maxilar, como quem decidiu algo e não pretende voltar atrás. A porta abriu com um clique. Vanessa entrou primeiro que o advogado. Tinha 35 anos, um talher impecável e saltos que marcavam o ritmo do corredor. Não olhou para o ex-marido, manteve os olhos no celular do mesmo jeito que fizera nos últimos anos. Atrás dela veio Rafael Almeida, jovem, ambicioso, carregando um sorriso de vitória antecipada. Do lado de Eduardo, a veterana doutora Helena Prado conferia sem pressa a ordem dos documentos. A juíza Camila Tavares ajeitou a toga e falou com voz mansa. Vamos começar. As partes estão cientes dos termos? Vanessa respirou fundo, como quem se prepara para um espetáculo. Aproximou os lábios do ouvido do advogado e sussurrou algo que Eduardo não ouviu, mas conhecia. O tom de quem já se imagina dona da metade de tudo. Ele não respondeu ao olhar provocativo. Respirou. O relógio sobre a parede avançou 1 minuto, e naquele instante a narrativa do casamento parecia prestes a se fechar, embora ninguém naquela sala soubesse o que estava por vir quando a pilha de papéis começasse a ser lida. Anos antes daquela tarde cinzenta, havia sol em excesso. Eles se conheceram em um coworking na Vila Olímpia, quando Eduardo ainda testava ideias num notebook surrado e Vanessa fazia pós em marketing. Ele falava de algoritmos com brilho nos olhos. Ela enxergava histórias onde ele só via números. Saíam para comer pastel na feira da Benedito Calixto aos sábados e nos domingos desciam até a Liberdade para um ramen apertado no balcão. A cidade parecia conspirar a favor. Ofertas, convites, projetos crescendo. O casamento veio rápido, numa igreja pequena em Perdizes. No começo, trabalhavam como dupla. Vanessa cuidava da narrativa da marca. Eduardo construía o produto madrugada adentro. Houve meses de aperto e outros de euforia. Quando o primeiro grande investimento entrou, alugaram um apartamento com varanda em Moema e prometeram viajar uma vez por ano. Campos do Jordão no inverno, litoral norte quando o calor apertava. A lua de mel foi em Paraty, sob uma chuva morna que não atrapalhou promessas. A empresa cresceu mais do que eles imaginaram. Repórteres passaram a ligar, clientes a multiplicar, reuniões atravessavam a noite. Eduardo aprendeu a falar devagar para investidores. Vanessa a vestir uma confiança que eletrizava salas. Havia gestos pequenos que sustentavam o afeto. Ela deixava bilhetes colados no monitor. Ele buscava pão de queijo na padaria da esquina nas madrugadas longas. E, no entanto, entre conquistas e brinde de espumante, algo delicado começou a se deslocar. O nós perdia espaço para agendas, expectativas e silêncios que ninguém sabia nomear. A distância chegou sem portas batidas. Surgiu primeiro no café da manhã. Mensagens respondidas antes do bom dia, notícias lidas no celular entre goles de expresso. Vanessa trocou a aula de francês por treinos na academia de um prédio vizinho aos jardins. Dizia que era pela saúde, pelo foco. Voltava perfumada, com uma alegria que raramente trazia para casa. Eduardo tentava acompanhar, marcava jantares, propunha uma viagem curta, sugeria terapia. Ela ria de canto. Está tudo bem, só estou cansada. No trabalho, Eduardo virara rosto público da empresa. Vivia entre pitches, voos, contratos. Do outro lado, Vanessa gravava stories com amigas, frequentava eventos, colecionava convites para inaugurações. Aos poucos,
Começaram a falar por recados colados na geladeira e emojis no WhatsApp. Quase nenhum conflito, apenas uma cortina de cordialidade. E sob ela, um incômodo que crescia. À noite, o celular dela dormia virado para baixo. Notificações silenciosas piscavam como vagalumes. Dona Lúcia, mãe de Eduardo, percebia. Casamento precisa de verdade, disse certa noite ao servir canja na cozinha. Ele assentiu, mas não soube por onde começar. Tentou chegar mais cedo, desligar o computador, reaprender a escutar. Vanessa passou a chegar mais tarde. Disse que eram eventos, aulas extras, um projeto novo com as meninas. Naquele tempo, uma decisão tomada anos antes, um pacto antinupcial feito por insistência da mãe, quando tudo era entusiasmo, parecia um detalhe esquecido no fundo da gaveta. Era fim de tarde quando Eduardo decidiu voltar para casa mais cedo. Chovia fino na Marginal Pinheiros, o trânsito arrastava os carros, mas uma intuição incômoda o fez sair da empresa sem avisar. Ao abrir a porta do apartamento em Moema, ouviu risadas abafadas vindas da cozinha. Há muito tempo não escutava aquele som vindo da esposa. Caminhou em silêncio pelo corredor, o coração acelerado. Quando chegou à cozinha, parou. Vanessa estava de costas, abraçada a Marcelo, um personal trainer que ela conhecera meses antes. Ele tinha corpo atlético e a postura confiante de quem se achava no controle. O beijo entre os dois não deixava dúvidas. "Falta pouco, Marcelo", murmurou Vanessa, acariciando o rosto dele. "No Natal estarei livre e milionária." Eduardo sentiu o chão sumir. A mulher que ele amara, que dividira sonhos e batalhas, agora tramava com outro homem sua destruição. Não fez barulho, não interrompeu. Apenas voltou ao corredor em silêncio, cada passo mais pesado que o anterior. Naquela noite, ficou acordado na sala, olhando fixamente para a parede. A dor se transformava, centímetro a centímetro, em determinação. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para a mãe, Dona Lúcia, mulher simples de 68 anos, conhecida pela firmeza e pela sabedoria acumulada em anos de batalhas silenciosas. Quando ela a atendeu, a voz dele saiu firme, mas carregada de mágoa. "Mãe, eu preciso da sua ajuda." Lúcia percebeu pelo tom que não era um pedido qualquer. Pediu que ele fosse até sua casa no bairro do Ipiranga. Eduardo contou tudo. A traição, o plano de Vanessa, o risco de perder metade de tudo pelo que havia lutado. Lúcia ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, cruzou os braços e respondeu, seca: "Eu nunca confiei nela. Agora me diga, filho, o que você quer que eu faça?" Eduardo respirou fundo, os olhos marejados, mas a voz firme. "Preciso que você se torne a mulher mais rica de São Paulo." Um sorriso discreto surgiu nos lábios da mãe. Ela sabia exatamente o que isso significava e estava disposta a jogar o jogo ao lado do filho. Nas semanas seguintes, mãe e filho se dedicaram a uma operação silenciosa, planejada com precisão. Cartórios na Avenida Paulista, reuniões discretas com contadores e advogados, idas a bancos no Itaim. Um a um, os bens de Eduardo foram transferidos legalmente para o nome de Lúcia. Imóveis, ações, veículos, investimentos internacionais. Cada assinatura tinha firma reconhecida. Cada contrato, registro oficial. Eduardo não ficou sem acesso. Manteve apenas poderes administrativos, nada que configurasse posse. Tudo passou a ser de Lúcia, no papel e na lei. Havia ainda um trunfo esquecido, o pacto antinupcial, assinado 15 anos antes, quando se casaram em clima de romance. Vanessa a aceitara, sem imaginar que um dia poderia se voltar contra ela. O documento previa que, em caso de infidelidade comprovada, não haveria divisão de bens. Eduardo sabia que não poderia apressar nada.
Precisava esperar Vanessa se sentir segura, acreditar que estava prestes a vencer. Somente assim o golpe final teria o peso necessário. Cada noite em claro, cada olhar contido no trabalho era combustível para o que viria. Ele não queria vingança, queria apenas justiça e estava disposto a garanti-la de forma impecável. O tempo corria como areia fina. Nas semanas que antecederam a audiência, Eduardo viveu dias de silêncio e noites de insônia. Passava horas revisando documentos com a doutora Helena Prado em seu escritório no centro da cidade. A advogada, experiente e direta, lembrava-o constantemente. Cada detalhe conta. A lei está do seu lado, mas precisamos estar prontos para qualquer movimento da outra parte. Eduardo sabia que Vanessa se preparava também. Ela desfilava confiante em restaurantes da Vila Olímpia, sempre acompanhada do advogado Rafael. Amigos em comum cochichavam que ela já fazia planos para viajar à Europa logo após o divórcio, convencida de que sairia com metade da fortuna. Enquanto isso, Dona Lúcia acompanhava tudo com calma. Não tenha pressa, filho. A vaidade dela será sua maior aliada. Eduardo ouvia e concordava em silêncio. Guardava para si a mistura de raiva e tristeza que o corroía, mas transformava cada sentimento em estratégia. A audiência já tinha data. Uma manhã de sexta-feira no Fórum João Mendes, coração jurídico de São Paulo. O jogo estava prestes a começar. E nenhum dos dois imaginava que ali se decidiria não apenas o fim de um casamento, mas o destino de duas vidas. Naquela manhã chuvosa, o fórum fervilhava de advogados, estagiários e familiares ansiosos. A sala de audiências estava lotada. Eduardo chegou pontual, vestindo um terno azul escuro e a serenidade de quem parecia ter aceitado o desfecho. Vanessa entrou pouco depois, em um conjunto sofisticado, com ares de vitória antecipada. Seu salto ecoava no piso de mármore como o anúncio de uma rainha. A juíza Camila Tavares abriu a sessão com voz firme. Pediu que as partes apresentassem seus argumentos. Vanessa foi a primeira a falar. Foram 15 anos de casamento. Durante esse tempo, ajudei meu marido a crescer, cuidei da casa e estive ao lado dele. É justo que metade do patrimônio seja meu. O advogado Rafael reforçou confiante. Pela lei brasileira, excelência, a divisão é clara. Minha cliente tem direito a 50% de um patrimônio estimado em mais de 450 milhões de reais. A juíza assentiu e voltou-se para Eduardo. Senhor Nogueira, o senhor contesta? Ele se levantou devagar, tirou da pasta um envelope volumoso e respondeu: Não contesto o tempo de casamento, excelência, mas há um equívoco em relação à propriedade atual dos bens. A sala ficou em silêncio. Eduardo entregou os documentos à juíza, que ajustou os óculos e leu com atenção. Suas sobrancelhas arqueadas foram a primeira pista de que algo inesperado havia surgido. A juíza ergueu os olhos e falou com calma. Segundo estes documentos, todos os bens foram transferidos legalmente para Dona Lúcia Nogueira há 6 semanas. O patrimônio atual do Sr. Eduardo é 0. Um murmúrio percorreu a sala. Vanessa arregalou os olhos incrédula. Isso não pode ser verdade, exclamou. O advogado dela tentou protestar. Excelência, isso é manobra para fraude. Mas a juíza permaneceu firme. Todos os registros estão em cartório, devidamente reconhecidos. Além disso, existe um pacto antinupcial que exclui a partilha em caso de infidelidade, e há provas suficientes apresentadas nos autos. O martelo soou seco. Divórcio concedido, sem divisão de bens, caso encerrado. Vanessa sentiu o chão fugir. O rosto, antes confiante, empalideceu. Em segundos, a vida de luxo que havia sonhado evaporou. Marcelo, o amante, desapareceu das redes sociais e nunca mais a procurou. Os amigos sumiram. Restava-lhe apenas um pequeno apartamento alugado e um emprego modesto em uma boutique, cercada de roupas que não podia comprar.
Do outro lado, Eduardo saiu da sala em silêncio. Não comemorou. Apenas respirou fundo, como quem finalmente se libertava. Uma semana após a audiência, Eduardo foi até a casa da mãe, no Ipiranga. A mesa estava posta com café, bolo simples e silêncio cúmplice. Dona Lúcia abriu a gaveta do aparador e retirou uma pasta com novos documentos. Aqui está, filho. Tudo volta para o seu nome. Eduardo pegou as folhas, folheando com calma. Cada imóvel, cada ação, cada investimento retornava para ele de forma legal e incontestável. Respirou fundo, como quem deixa um peso escapar dos ombros. Está satisfeita, mãe? Perguntou. Ela sorriu com serenidade. Mais do que satisfeita. Fizemos o que era justo, não por vingança, mas porque a vida exige verdade. Eduardo a abraçou. Naquele instante, entendeu que sua vitória não era apenas financeira. Era moral, era íntima. Ele tinha protegido a si mesmo e a história de sua família. Na semana seguinte, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem de Carla Menezes, uma advogada que conhecera em uma conferência meses antes. Descobri um restaurante incrível no Itaim. Jantar hoje? Eduardo sorriu sozinho. Pela primeira vez em meses, sentiu leveza ao ler uma mensagem. Aceitou o convite. À noite, caminhava pelas ruas iluminadas do bairro ao lado de Carla, rindo de coisas simples, falando de música e viagens. Não havia pressa, não havia cálculo. Apenas a sensação de que a vida podia sim recomeçar. Enquanto isso, Vanessa encarava um cenário oposto. O apartamento alugado em Moema era pequeno demais para o silêncio que a cercava. Marcelo, o amante, desaparecera sem deixar rastros. Os antigos amigos já não atendiam suas ligações. Na boutique onde trabalhava, via todos os dias vestidos de luxo que antes comprava sem olhar o preço. Agora, eram apenas peças inalcançáveis atrás do vidro. Certa tarde, ao sair de uma reunião, Eduardo cruzou com Vanessa na Avenida Paulista. Ele caminhava de mãos dadas com Carla, rindo de uma piada qualquer. Vanessa parou por alguns segundos, observando. Viu um homem sereno, mais forte do que jamais imaginara. Sentiu-se invisível, uma sombra do passado. O olhar dela carregava arrependimento, mas não havia mais volta. O luxo, os planos, as certezas, tudo evaporara. Restava-lhe apenas a consciência de que subestimara o homem que dizia amar. Eduardo, por sua vez, não parou. Não lançou sequer um olhar de desprezo. Seguiu adiante porque entendia que a maior vitória não estava em humilhar, mas em recomeçar. Naquele instante ficou claro. Os homens inteligentes não buscam vingança. Eles se antecipam. Garantem justiça e seguem em frente. E a pergunta paira no ar, como provocação ao espectador. O que você faria no lugar de Eduardo? Justiça ou vingança?